cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, né? Louvamos a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, né, de pregar, né, a sede. Louvamos a Deus pela vida do Valber, né, que confia, né, a gente, meu pastor João Nery, minha pastora Rosana, que nos confia nessa oportunidade. Louvado seja Deus. Vamos ler o tema. E depois nós vamos lá para o livro de Esther. Aleluias. Esther, capítulo 6. Louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. Que nos diz assim o tema. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiças, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, aleluia. E vos chamarão ministro de nosso Deus, e comerei as abundâncias das nações, e na sua glória vos gloriareis. Olha o tema. Por vossa dupla vergonha, aleluia, e afronta, aleluia. Exultarão sobre a sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, aleluia, e terão perpétua alegria. Louvado seja Deus. Esther, capítulo 6, verso 4, aleluia, louvado seja este Deus, que nos diz assim: então disse o rei, quem é que está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele já tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para que lhe fazer honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei para o homem de cuja honra o rei se agrada. Traga vestes reais que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste, o cavalo, à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. Vistam delas que aquele homem a quem o rei se deseja honrar. Então levem o cavalo pelas ruas da cidade. Apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem ao rei deve honrar. Amém? Aleluias. Com as suas mãos você bate palma e com a sua boca você adora este Deus. Aleluias.
A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 61, que é o tema desta campanha, que o Senhor, Ele derrama, né, uma unção. O profeta messiânico Isaías, ele já vem anunciando que sobre a vida do Senhor Jesus, aleluia. E é reportado também em Lucas, no Novo Testamento, esta mesma passagem, que estava sobre ele o Espírito do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que estava para anunciar a liberdade àqueles que estavam cativos, prisões àqueles que estavam presos, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu acredito que não só prisões de ferro, aonde ali pessoas são condenadas e levadas, né, à justiça e estão em cárcere, não, prisões espirituais, aleluia, louvado seja Deus. E era ordenado ali uma unção de ousadia, de poder e de autoridade, louvado seja Deus, para pregoar, louvado seja este Deus que fez os céus e terra, em terras destruídas, novas plantações, aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente lê Isaías, e a gente percebe que, como nós acabamos de ler, que há uma herança para nós, louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. Antigamente no Velho Testamento, eles precisavam, melhor dizendo, do sacerdote para apresentar os pecados diante ali do povo, aleluia. Mas com a graça revelada através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos, aleluia, levantados como sacerdotes do Senhor, representantes, aleluia, do Evangelho, aleluia, louvado seja Deus. É interessante dizer nesta noite que o véu foi rasgado, aleluia. Nós não precisamos mais, aleluia, vamos dizer assim, de alguém para apresentar ou entrar na sala do trono, aleluia, por nós, aleluia, louvado seja Deus. O véu foi rasgado, nós temos autoridade. Esta mesma unção que é declarada aí no texto de Isaías está sobre a nossa vida, aleluia, louvado seja Deus. Somos sacerdotes do Senhor, aleluia, louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. E nós temos esta obrigação, é obrigação nossa, aleluia, anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluia. Abrir as nossas bocas, aleluia, e clamarmos, aleluia, dizermos como João Batista: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus, aleluia. Mas vamos deixar isso para o pastor, aleluia. Vamos deixar isso para a missionária, aleluia, para o missionário. Vamos deixar isso para a pastora. Não, aleluia. Ei, jovem, você foi chamado como sacerdote, aleluia, para anunciar o ano aceitável deste Jesus, aleluia. Louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. Em meio à caminhada, aleluia, entrando no tema, é bem verdade dizer que os sacerdotes, os crentes, eles passam, aleluia, por vergonha, por afronta, aleluia, passam por humilhações, aleluia. Ser crente não é fácil, aleluia. Ser crente da boca para fora é fácil, aleluia. Mas se quisermos realmente dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, nós teremos um preço a pagar, aleluia. E este preço não é barato, aleluia. Louvado seja Deus. Maior foi o preço que ele pagou, preço de cruz, preço de coroa de espinho, preço de açoites, aleluia, louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. E para nós também não será diferente. Terão dias
que saltaremos montes, aleluia, confrontaremos profetas, aleluia, mas terão dias que a gente vai querer entrar numa caverna e pedir a morte, aleluia, porque nós não vamos aguentar, aleluia, o peso do evangelho. Se quisermos mesmo fazer o ide do Senhor, se quisermos mesmo dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia, louvado seja Deus. Estar parado no evangelho é muito fácil, aleluia, mas ir fazer o ide é muito difícil, aleluia. Nós sofreremos afronta, aleluia, teremos tempo de vergonha na nossa vida, tempo de humilhação, tempo a qual ninguém nos chama, aleluia, mas esta campanha nos diz, aleluia, que para nossa dupla vergonha haverá dupla honra sobre a nossa vida, aleluia. Maravilhoso Deus de poder e glória. O livro de Esther vai nos falar, não fugindo do tema, porque nos fala de honra também, aleluia, que um homem chamado Mardoqueu, aleluia, que vivia na porta do rei, aleluia, tio da rainha, esposa do rei, aleluia, ele bem poderia se aproveitar da situação. Sou da família, sou como pai de Esther, criei ela, aleluia, introduzi, aconselhei ela a ser ali a esposa de Assuero, aleluia, mas ele ainda permanece na porta, pode até ser um lugar de vergonha, aleluia, para muitos que olhavam e diziam, mas é Mardoqueu, é tio de Esther, ele poderia aproveitar a ocasião, aleluia, e não ficar mais na porta, aleluia, adentrar ao palácio, ter um quarto de honra, aleluia. Louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. Eclesiastes nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu, aleluia. Há tempo de ficar na porta e há tempo de sair da porta, mas não sou eu e não vai ser você que vai sair por conta própria, é Deus que vai tirar a da porta. Aleluia, glorioso Deus. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, esperando o tempo do Senhor, aleluia, ele permanece na porta, aleluia. Mas sempre tem um ou outro, aleluia, que querem nos humilhar, olhar por cima, aleluia, não dá nada para nós, aleluia. Louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. Olha por cima, não dá nada, não é assim? Te julga pelas suas vestes, pela cor da sua pele, aleluia. Te julga pelo seu jeito de falar, aleluia. Te julga pelo seu ensino fundamental não completo, aleluia. Louvado seja Deus. Te julga porque você fala errado, aleluia. Não tem anel de teologia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas mal ele sabe que o professor dos professores, aleluia, nos revela a palavra, aleluia. O mestre está na casa. Aleluia. Vai nos
ele não está no braço de Esther, aleluia. O que vai chegar para ele não depende da parentela que ele tem com Esther, aleluia. Ele permanece na porta. Ele permanece na porta. A Bíblia vai dizer que Amã, este que olhava por cima, aleluia, se vestia bem, aleluia, era o braço direito do rei Assuero. A Bíblia diz, aleluia, que Mardoqueu, ele tinha um algo com ele. Ele não adorava homens, aleluia. Ele não se prostrava diante de homens, aleluia. Ele sabia, aleluia, que Amã era orgulhoso de coração, cheio de si mesmo. Vai lá, se ele até que fosse humilde, Mardoqueu até pegava na mão e dava um abraço e um tapinha no ombro, aleluia, reconhecendo a humildade, aleluia, de Amã, aleluia. Mas ele sabe que Amã tem o olhar altivo, aleluia, o coração é orgulhoso e sabe que ele é inimigo de Deus, aleluia. Mardoqueu, ele tem visão, aleluia. Ele sabe quem é que bate nas costas como amigo, mas ele sabe também quem é que abraça, aleluia, intentando o mal, aleluia, invejando, aleluia, querendo que caia, aleluia. Louvado seja Deus. Tenha visão espiritual nesta noite, para você colocar dentro da sua casa, para sentar na mesa, aleluia. Só aqueles que Deus te falar, este é contigo, este não é contigo, este é contigo, este não é contigo. Aleluia! Louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. O ódio cresce no coração de Amã, aleluia. Todos se prostravam, mas Mardoqueu não. Ele ficava na porta, aleluia. E o que mais irrita o soberbo e orgulhoso é aquele que não se prostra, aleluia. Vai criando ódio no coração, planejando em sua cama, aleluia, fazendo oração ao contrário, aleluia. Pior do que feitiçaria, e esta o Senhor abomina, aleluia. Ai, aleluia. Maravilhoso Deus. É pior do que acender uma vela na encruzilhada. É oração ao contrário, aleluia. E coração é terra que só o Senhor conhece. Bate nas costas, aleluia. Mas no joelho a oração é meia que morre, aleluia. Fala com a boca, mas o coração é outro. Aleluia. Não gosto desse Mardoqueu. Toda vez que eu passo ele não se prostra, não olha nem na minha cara. Quem ele pensa que é? Planeja contra Mardoqueu. Olha só a astúcia, aleluia, para ir rápido. Vai nos ouvidos do rei Assuero. Planeja um decreto para acabar com todos os judeus. O rei Assuero assina o decreto. E tudo aquilo que o rei assinava não podia revogar, não podia voltar atrás, porque tinha um selo do rei, aleluia. E agora, para sair de uma enrascada dessa, como é que o crente faz? Vai orar, vai jejuar, aleluia. Agora ele chama Esther, aleluia, não para subir, fugir, adentrar ao palácio, ou se enfiar debaixo das vestes reais de Esther. Ele manda ela ajudar em oração e jejum. Aleluia. Louvado seja este Deus que fez os céus e a terra. Porque ele entende que o socorro dele só pode vir do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, entrando na história, aleluia,
que em meio à conspiração de Amã, e em meio à oração e jejum de Esther, numa noite, vou dizer que é 3 horas da manhã, é a hora que o Senhor desperta o crente para orar. O cachorro late, o menino acorda, aleluia, não é assim, Eide? Aleluia. 3 horas da manhã, aleluia. O sono perde. Comeu demais antes de dormir, a barriga pesou. 3 horas da manhã, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. 3 horas da manhã, o rei perde o sono. Traz os livros das crônicas. Ele poderia ler qualquer coisa, mas este Deus tem os planos. Tem os planos, aleluia, que confunde o adversário. Isaías 54:17 vai nos dizer que toda ferramenta preparada contra mim e contra ti, ela não prevalecerá, ela não prosperará, aleluia. E toda língua que se levantar contra ti, você a condenará, aleluia. Ei, anaboriada na base. Não vai prosperar. Ele vem por um caminho e por 7 ele fugirá diante de nós. Fiel, fiel, fiel. Vai, o Salmo 46 vai nos dizer que ele quebra o arco, corta a lança e ainda queima os carros do fogo. Pastora Rosana, se ele quebrar uma flecha, o inimigo vai e lança outra flecha. Agora quebra o arco. Quero ver com que ele vai lançar contra ti. O mestre está na casa. Maravilhoso Deus. A Bíblia diz, ele poderia ler qualquer coisa, mas não, ele cai em Mardoqueu. Aleluia. Ali está escrito que 2 eunucos planejam para matar o rei Assuero. Conspiram para matar o rei Assuero. Aleluia. Está tudo registrado, a minha e as suas obras. O livro vai ser aberto. Aleluia. Está tudo registrado. Aleluia. Orações estão registradas. Aleluia. Aquilo que você faz de coração também está registrado. Segredos em seu quarto também está registrado. Aquilo que você fez, aleluia, ele não deve a ninguém. Aleluia. Deus, ele não é devedor de ninguém. A obra feita por você tem uma recompensa. Aleluia. O homem e a mulher podem não reconhecer. Eles podem não dar nada a você. Aleluia. Podem ser ingratos. Aleluia. Podem esquecer. Mas este Deus, ele tem uma memória infinita, aleluia, e ele te recompensará. Não dependa do homem, aleluia, dependa de Deus, aleluia, porque este não lança em rosto e ele não deve nada a ninguém, aleluia. A Bíblia diz que o livro é aberto. O rei Assuero, Cauã, ele lê.
2 eunucos tentaram contra ele. E ele vê o nome Mardoqueu. Quem é este Mardoqueu? Me livrou. Tentaram me matar e este me livrou. Aonde está Mardoqueu? Está na mesa? Não. No pátio? Não. Aonde ele está? Na porta. Na porta. Ele sempre esteve na porta. Sempre esteve na porta. Olha o vigilante da porta. Ele está de olho em quem entra e quem sai. Aleluia. Aí, olha só. Deus trabalha na madrugada, revelando, mostrando ao rei Assuero, aleluia, em prol do povo dele, mas também está trabalhando na casa do orgulhoso. Pense num Deus que trabalha. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você dorme, ele trabalha. De dia e de noite. Não se cansa. Veja o feiticeiro fazendo obra de macumba no cemitério de madrugada. Olha Deus trabalhando de madrugada também. Olha Deus trabalhando de madrugada também. Ele trabalha diácono de omídio. Enquanto você dorme, ele trabalha. Trabalha na casa de Amã. Amã está preparando uma forca. E Deus está preparando o livramento. A Bíblia vai dizer, aleluia, o dia amanhece, o rei está inspirado a abençoar alguém, aleluia, mas não porque ele quer, porque é inspiração da parte de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou até profetizar nesta noite. Deus vai inspirar alguém para abençoar você. Alguém vai perder o sono, aleluia. Maravilha. Eu tô na fila, não passa na minha frente não, que faz tempo que eu tô na fila. Aleluia. Deus vai inspirar alguém. Alguém vai perder o sono. Alguém vai perder o sono. O dia amanhece. Aleluia. Quem é que entra? O orgulhoso. Quem é que entra? O cheio de si mesmo. E o rei parece que veja, não conseguiu pregar os olhos. Quem é que está no pátio? Amã. Amã, vem. Rapaz, ainda fala, tu é meu amigo, é meu conselheiro, sempre está comigo. Enche a bola dele, aí que ele fica mais cheio de si mesmo. Mas mal sabe ele que Deus está ao derredor da mesa. Aleluias. Aleluia, visitando corações. Aleluia. Sabendo intenções do coração. Aleluia. E Deus, ele é tão magnífico que ele faz com que o próprio inimigo, aleluia,
seja usado para uma fonte da parte de Deus, abençoar o crente. Entendeu? Entendeu? Ele dá volta, confunde, confunde, confunde. Aleluia. E é aquele próprio que fala mal de você e fala: rapaz, parece que está falando de mim. Mas mal ele sabe que a bênção é para o servo do Senhor. Aleluias. É para aqueles que estão em retidão. Aleluia. É para aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Rapaz, o que eu faço com aquele a qual o rei se agrada? Eu quero honrar alguém. Eu quero honrar alguém. Ele já está tão cheio de si mesmo, que é eu, bonitão. Sou eu, bonitão, é eu. Ó, aí ele fala: vou caprichar. Vou caprichar, aleluia. Ó, quero veste real. Isso já significa que ele queria o lugar do rei, olha só. Mistério, né? Coroa quer tomar o lugar do rei. Lugar que não pertence a ele. Tudo que é do rei ele quer. Aleluia. Ó, traz veste, coroa, cavalo. Eu vou deixar esse negócio mais gostoso. Rei Assuero. É na presença de todo mundo. É para aqueles que falaram não é nada. Aleluia. Olha só que interessante. Manda passear com este aí na cidade. O rei disse: boa ideia. Boa ideia. Ótimo. Ele já levanta, todo preparado. Quando não, manda chamar, eu já estou aqui. Como assim? Manda chamar aquele que está na porta. Manda chamar Mardoqueu. Eu vou honrar, aleluia. Eu vou honrar, aleluia. Mas não vou honrar em oculto. Eu vou honrar em público, aleluia. O óleo vai descer em público, aleluia. É para todo mundo ver. Não é aquela reuniãozinha de 3, 4, não. É para aqueles que falaram: esse aí não é nada. Esse aí eu não dou nada. Esse aí é só fachada, aleluia. Deus vai honrar em público. O óleo vai descer em público. O seu nome será chamado em público. Aleluia. E você terá uma posição em público. 9:4. Aleluia. Chama Mardoqueu. Aleluia. Vem um homem simples de coração, que esperou o tempo de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? É que o coração de Mardoqueu, ele é tão virado para as coisas dos céus, que até honraram ele, mas o coração dele estava preocupado com as coisas lá de cima. Aleluia. Tiraram Mardoqueu da porta. Ele foi honrado, mas a preocupação dele era o povo judeu. Aleluia. Eram as coisas de Deus. Eram os filhos de Deus. Aleluia. Quer honra? Aleluia. Honre a Deus. Honre a Deus. Aleluia. Quer honra? Honre a Deus na sua fraqueza. Quer honra? Honre a Deus nos dízimos e ofertas. Aleluia. Não tente dar para o Senhor aquilo que sobrou. Aleluia. Não tente dar a Deus, aleluia, fazendo continha. Honre a Deus. Honre a Deus, aleluia. Honre a Deus nas suas vestes. Honre a Deus na sua casa.
sua família. Honre a Deus no seu trabalho. Honre a Deus aonde você quer que esteja. Aleluia. Há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje é afronta. Quem é que está te afrontando? Quem é que está te oprimindo, Gabriel? Quem é que está querendo te calar? Aleluia. Quem é que está querendo abafar a sua voz? Quem é que está rindo de você? Aleluia. Quem é que meneia a cabeça assim para você? Quem é que ri de você e dá gargalhada? Aleluia. Você terá honra, aleluia, e não será em oculto. Será em público. Ficarão envergonhados, aleluia. Até pedirão perdão, não é desculpa. Desculpa você pede quando pisa no pé de alguém. Perdão é mais profundo. Perdão é mais profundo. Perdão é mais profundo, aleluia. E ainda dirão: eu não reconheci o seu valor, mas o Deus que você serve me fez reconhecer o seu valor. As palmas adorem este Jesus. Bate palma para aquele que vai te honrar nesta noite. Bate palma para aquele que vai te honrar nesta noite. É tempo de vergonha, mas está chegando honra. Está chegando honra.